Assista agora no Luneta. Saiba como RPG e jogos eletrônicos podem ajudar no raciocínio e na criatividade. Comercialização de produtos do universo geek cresce. Mercado de jogos eletrônicos bate recorde e ultrapassa o consumo de música e até mesmo do esporte. Olá, começa agora o Luneta. Telejornal produzido por acadêmicos de jornalismo da Unifra. A comercialização de produtos ligados a desenhos, séries e bandas cresceu nos últimos anos e hoje movimenta o mercado. Acompanhe na reportagem como o avanço do mundo geek atinge diferentes faixas etárias. Hoje em dia, a tecnologia tornou-se algo tão popular e facilitou a formação de grupos sociais, fazendo com que se tornassem cada vez mais visíveis. Ao se inserir nesses grupos e ganhar identidade, os geeks passaram a ser alvo da indústria cultural. Se antes existia vergonha de colecionar miniaturas, vestir a camiseta da banda preferida ou comentar por aí sobre as revistas em quadrinhos, hoje isso passou. O comércio de produtos personalizados como bonés, canecas, almofadas, acessórios e entre outros objetos adaptados de filmes, games e séries tomaram as vitrines de lojas. Se tornou um pouco moda hoje. E ela está indo cada vez mais, conhecendo. Hoje tem inserção dos animes, que cada vez está indo mais, que é a cultura japonesa. O comércio de produtos geeks, que começou de maneira despretensiosa, hoje movimenta uma economia milionária, atendendo ao público jovem e também ao público adulto. Desde o recém-nascido ou até antes de nascer, que os pais vêm comprar para as crianças os bodyzinhos, as camisetinhas de 2 anos, até os mais velhos, o vô e a avó que vêm comprar para os netos, para os filhos, para eles mesmos. A visibilidade que o público geek conseguiu atingir não fez com que a essência do rótulo nerd desaparecesse. Hoje, ele serve de inspiração para outros grupos sociais, que também querem estar conectados com esse universo. Bruna, você já pensou em decorar a sua casa com os elementos do mundo geek? Sim, Laís, quando eu era criança eu adorava o Mario Kart, mas a minha mãe nunca deixou eu sequer decorar o meu quarto com esse personagem. Pois é, Bruna. Hoje, o mercado de design tem investido muito em produtos decorativos, até mesmo na arquitetura das casas. A maioria das lojas são online e especializadas em utensílios e móveis inspirados nos personagens do universo geek. Para quem pensou que o Rio Grande do Sul não semeava a cultura dos geeks, está muito enganado. O estado está com a agenda cheia para prestigiar e fomentar o interesse no mundo dos games. Em 2015, Santa Maria foi considerada a 4ª cidade mais geek do Brasil pela revista Amazon. Por isso, o Rio Grande do Sul e o município estão repletos de atividades agendadas até 2016. Entre eles, o Anime Extreme, a 24ª edição do evento multitemático, ocorre nos dias 13, 14 e 15 de maio em Porto Alegre. Serão 3 dias cheios de atrações, incluindo o concurso de cosplay. Para o Telejornal Luneta, Tiziana Leal. Você já pensou em algum dia produzir uma obra de arte? Ou ainda melhor, construí-la de modo sustentável? O ilustrador canadense David Irvine arranjou um jeito bem original. Irvine resgata pinturas velhas que são descartadas em brechós e adiciona personagens da cultura geek. Assim, ele consegue colocar personalidade no trabalho e reutilizar produtos que iriam para o lixo. Além de quadros, o ilustrador também faz móveis e esculturas modernas e diferenciadas. Laís, você já ouviu falar sobre a cultura dos geeks? Sim, Bruna. Quando eu soube qual seria o tema abordado no programa de hoje, vi que esse termo estava bastante presente nas matérias. Pois é, Laís, mas não se engane, você conhece esse termo muito bem. Até alguns anos atrás, uma pessoa que se interessava por games, livros e computadores era chamado de nerd. Porém, nos dias atuais, o termo ganhou um novo status. Ah, agora eu entendi, Bruna. Mas para esclarecer melhor, vamos conferir na reportagem qual o real significado de ser geek hoje em dia. Filmes como Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter são exemplos de produtos idolatrados pelos geeks.
Os membros dessa cultura ainda adoram objetos como livros, videogames e histórias em quadrinhos. Esses itens fazem parte da construção da identidade. Acho que ser geek no mundo de hoje é consumir as mídias que são oferecidas. Com muita tecnologia a gente tem hoje para oferecer essas mídias. Então eu acho que ser geek é estar consumindo séries, jogos, livros. Ser nerd ou geek é pertencer a um grupo de interesses semelhantes. É ter uma paixão por temas específicos, reconhecidos e explorados pela indústria cultural. Então o geek passa a ser aquela figura intelectual, mas criativa, que tem uma estética, uma vontade, um estilo próprio, mas que não se encaixa num quadro definido do pop, do cool. Nos anos 80, os nerds eram vistos como pessoas esquisitas e antissociais. Mesmo admirados por sua inteligência, eram excluídos dos grupos mais populares. Hoje, os nerds ou geeks são vistos como pessoas antenadas e conectadas com as tecnologias. Não são só gráficos e jogabilidade que compõem um game. As trilhas sonoras dos jogos também fazem o maior sucesso no universo dos jogadores. Os jogos Super Mario Bros., Bastion e Journey são considerados alguns dos jogos com as melhores trilhas sonoras. Das histórias em quadrinhos para o mundo, o verde da pele, as enormes cascas, além das máscaras coloridas, os 4 ninjas mais conhecidos pelos esgotos de Nova York conquistam espaço no universo geek. Tartarugas ninjas feitas da pele de obras renascentistas é uma das novidades do universo geek. O artista Owen Deep pintou um mural em Nova York com Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, as tartarugas ninjas, como se fossem renascentistas. O criador diz ser filho da cultura popular e inspirado pelos heróis. Bruna Germani, para o telejornal Luneta. Role Playing Game, ou mais conhecido como RPG. Em português, o termo significa jogo de representação, ou jogo de interpretação de papéis. O RPG permite você viajar durante tempo indeterminado, além de ativar a imaginação dos jogadores. Saiba mais na reportagem como o RPG pode ajudar na criatividade de cada um. Em busca de entretenimento, não há quem nunca tenha gastado um tempo com jogos de carta ou de tabuleiro, como o famoso War. O RPG também veio dos jogos de tabuleiro. Ainda é pouco conhecido em geral, mas tem muitos adeptos dentro da cultura nerd. O RPG estimula a criatividade, né? Estimula o improviso, a pessoa se sente mais interessada em buscar fontes para ajudar, então literatura, cinema, música. No começo, né, lá na década de 90, o RPG se encontrava praticamente todo em inglês. Isso também, então, meio que forçou a pessoa, instigou a pessoa a aprender uma língua estrangeira para poder conseguir ler esse material, né, consumir esse tipo de cultura. E eu acho que essa é uma coisa que o RPG ajuda também. Pelo menos ajudou bastante no início, lá quando o hobby estava começando no Brasil, né. Ao contrário da maioria dos jogos, o RPG não precisa ter necessariamente o final definido. Uma mesma aventura pode durar meses e até anos. A principal característica é estimular a criatividade e o improviso dos jogadores. O RPG é a mistura de estratégia com interpretação de papéis e foi criado nos anos 70 nos Estados Unidos. O jogo precisa de um mestre que narra a trama e de um ou mais jogadores, além de fichas para os personagens e dados especiais. Grande parte das histórias se passam em um universo de fantasia e ficção. Apesar da evolução dos jogos eletrônicos, ainda há quem prefira os jogos de mesa, que defendem a interação entre as pessoas. Eu diria que o RPG ele funciona basicamente da mesma forma que o jogo eletrônico, só que ele é mais livre. Livre em que sentido? Tanto o RPG quanto um jogo eletrônico funcionam basicamente através de uma história que é guiada por uma interface, sabe? Por regras. E embora essa interface realmente limite mais ou menos assim a maneira como tu vai jogar, o RPG permite que tu crie as tuas histórias, sabe? Então, tipo assim, tu tem uma caixa de areia que tu pode construir o que tu quiser com aquela areia que tá ali, sabe? Então, é realmente algo mais criativo e mais livre, assim, depende da tua criatividade só.
Não existe idade limite para jogar. Dentro da cultura nerd, sobram exemplos de adultos que continuam explorando o universo da fantasia, seja com as histórias em quadrinhos, com animações ou representando papéis nos RPGs. E no próximo bloco você vai ver como as histórias em quadrinhos influenciam o cinema desde os anos 60. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já! Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Os jogos digitais são uma febre entre os brasileiros. Basta entrar em qualquer rede social para ver. Atualmente, o Brasil é considerado o quarto país que consome mais jogos eletrônicos. O repórter Yuri Patias fala sobre esse consumo no mundo inteiro. 74 bilhões de dólares. Esta é a estimativa de arrecadação que uma empresa de consultoria americana prevê para o mercado de jogos eletrônicos até 2017. Em 2012, esse número foi de 52 bilhões de dólares. Isso significa, em meias palavras, que o mercado de games já supera os já tradicionais mercado de música e cinema juntos. É mole? Para o Telejornal Luneta, Yuri Patias. Os esportes, como são conhecidos os jogos eletrônicos, podem ser muito mais que apenas um passatempo para os jogadores. Estudos em universidades americanas e japonesas apontam que os jogos eletrônicos podem ajudar a treinar o raciocínio e os reflexos de quem joga. Saiba mais sobre o mundo dos jogos eletrônicos na reportagem. Além de League of Legends, outros jogos como Dota e World of Warcraft estão entre os mais conhecidos. Eles podem ser encontrados nos sites oficiais para download. Nos jogos eletrônicos, de modo geral, eu tenho 25 anos e tranquilamente eu jogo há uns 19. Isso se não contar lá o Prince of Persia, dos computadores antigos, que eu não sei com que idade eu jogava, porque eu realmente sempre tive computador em casa. O League of Legends, que é o jogo que eu mais jogo, tem já algo próximo de 2 anos e alguns meses que eu estou jogando. Há quem leve a competição virtual para o ambiente de pesquisa acadêmica. O jogo League of Legends, um dos mais procurados entre os jogos eletrônicos, se tornou objeto de estudo de trabalhos da graduação. Eu tinha que escolher um tema e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. E era uma época que eu estava gostando bastante e jogando bastante League of Legends. E eu comecei a pesquisar no estado da arte que não tinha nenhum trabalho sobre
bem poucos trabalhos sobre jogos e sobre League of Legends, principalmente nacional, aqui eram bem poucos. Aí eu vi que tinha essa possibilidade que a gente tinha pensado antes e decidi fazer. Os jogos eletrônicos têm roubado a cena nos últimos anos. Em 2014, esse mercado movimentou cerca de R$500 mil apenas no Brasil. A previsão é de que até o fim deste ano, a categoria movimente 11 bilhões de dólares no mundo. O esporte é uma forma de encarar de uma maneira profissional os jogos eletrônicos. Para te entender bem, é só pensar que é como se fosse o tratamento de um jogador profissional de League of Legends é como se fosse um jogador de futebol. Ele tem um contrato, às vezes vêm jogadores de outros países. Uma das principais equipes brasileiras, que é a PEN Gaming, que está disputando o Mundial desse ano, tem um dos jogadores deles, que faz a linha de suporte, ele é francês, é o Jude. Ele veio para o Brasil só para jogar League of Legends com a PEN. Então, em resumo, é uma maneira profissional de encarar o esporte. É a profissão dessas pessoas que jogam. No meu trabalho, eu analisei o consumo do jogo e como que as pessoas se tornavam fãs do League of Legends. E nesse processo eu descobri que eu era fã, que eu não sabia. Neste ano de 2015, a Valve, produtora do jogo eletrônico Dota 2, alcançou a maior premiação já distribuída em um torneio de esportes. A equipe vencedora do The International foi premiada com 15 milhões de dólares. A competição vale mais do que o Super Bowl, o campeonato de futebol americano que neste ano premiou o time vencedor com 14 milhões de dólares. Você já se imaginou morar em um castelo e realizar diversas bruxarias? O universo de magia e diversão mais conhecido mundialmente ganhou vida fora dos livros e das telinhas. O castelo da cidade de Montenegro virou Hogwarts na primeira quinzena do mês de outubro. Para quem não sabe, Hogwarts é a escola de magia e bruxaria da saga Harry Potter. Cerca de 300 pessoas de 5 a 56 anos participaram no local com aulas de bruxaria, jogos, festas e outras surpresas preparadas pela agência de turismo Oritour, responsável pela adaptação do mundo mágico. Victoria Papalia para o telejornal Luneta. Os HQs vêm influenciando o cinema desde os anos 60, quando produtores fizeram o primeiro investimento em histórias em quadrinhos. Porém, essa influência não acontece apenas porque algumas histórias em quadrinhos foram adaptadas para o cinema, mas também porque elementos de linguagem dos HQs se tornaram característicos da linguagem cinematográfica. Confira esse tema na reportagem. A cidade vai ter a primeira produção de média-metragem de ficção lançada em dezembro deste ano. Sede conta a história de um astronauta que, depois de longo tempo fora, retorna para Santa Maria e encontra a cidade abalada e em ruínas. O filme foi idealizado pela produtora santamariense Pastel Store. De onde surgiu a ideia para gravar o filme Sede? Em 2012, eu tinha a ideia de fazer um filme que contasse algo sobre perdas, né? O tipo de perda como aquela coisa momentânea, aquela coisa instantânea, melhor dizendo, do tipo, tu sair com a pessoa que tu gosta, atravessar uma rua e acontecer um atropelamento, essa pessoa morrer. Ou seja, aquela coisa do tipo, estava aqui comigo até agora e um segundo depois não existe mais. As mudanças de formas narrativas que partem dos jogos, dos quadrinhos e dos livros chegou ao cinema independente. Grandes produções baseadas no mundo nerd são sucesso de bilheteria todos os anos, mas nem sempre atendem às expectativas dos fãs do universo geek. O filme santamariense prova que pequenas produções de ficção podem ser construídas e realizadas de forma independente. Baixo custo de produção e muita criatividade são os elementos principais na construção de novas histórias. Um dos jogos mais esperados para 2015 foi o retorno do Need for Speed. Após 2 anos sem um lançamento, a franquia quer sacramentar a série nos consoles de nova geração com o que ela já fez de melhor. Que tal um joguinho, Bruna? Quem sabe depois do programa, né, Laís? Mas as novidades do retorno do Need for Speed não param por aí. O jogo deve ser jogado online e o sistema de nitro também está de volta, o que permite que o carro tenha uma aceleração maior em um determinado período de tempo. Geek é uma gíria inglesa que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas, fãs de tecnologia, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, livros, filmes, animes e séries.
Aqui em Santa Maria, essa palavra vem ganhando muito mais fãs e espaço no mercado de trabalho. O universo geek é um mundo à parte, cheio de literatura, jogos e filmes de ficção científica. Essa subcultura trouxe um novo caminho para o mercado consumidor. Os jogos eletrônicos estão no ranking dos mais vendidos. Além dos jogos, a literatura tem tido grande destaque, principalmente pelos quadrinhos. Para o público geek, aqui em Santa Maria já há diversas lojas do gênero. Para o jornal Luneta, Fernanda Gonçalves. Seja pela influência dos namorados ou simplesmente pelo interesse em torno de histórias em quadrinhos, jogos de videogame, séries de televisão e filmes, as mulheres vêm ocupando seu espaço no mundo geek. Confira uma super reportagem sobre o universo feminino inserido no mundo geek. Mulher Maravilha, Samus Aran ou Sakura Card Captor. Diretamente dos quadrinhos, jogos eletrônicos e mangás, a representatividade dos personagens femininos nas mídias geek não é de hoje. Mas a tendência em adotar este estilo de vida é atual. Segundo pesquisa recente da área de marketing, o público leitor feminino de HQs teve um aumento de 31%. Na esfera de jogos eletrônicos, outra surpresa. 47% dos jogadores brasileiros são mulheres, um aumento de 6%. Aqui em Santa Maria, o poder geek feminino também é muito forte. Foi com Harry Potter, quando eu assisti o primeiro filme, depois fui para os livros e tal. Cosplay veio depois, foi quando eu fui num evento sem cosplay, daí eu vi o pessoal fantasiado lá e quis participar. Daí no segundo eu já fui de cosplay. O universo geek é tão contagiante que mesmo eu não resisti a seus encantos e acabei me caracterizando como Mario, da franquia de games Super Mario Bros. Mas não são só os homens que estão presentes no universo geek. A presença de mulheres tem crescido cada vez mais. De jornalistas famosas como a brasileira Flávia Gazi até a produtora responsável pela série de jogos Assassin's Creed, Jade Raymond. Mesmo que bem representadas, as garotas geek ainda sofrem muito preconceito. Séries, games, animes, tecnologia e cosplay. Estas são palavras-chave que as garotas geek entendem muito bem. Mas e quanto ao machismo? Será que esta também é uma palavra familiar? Existe preconceito, tanto que tem relatos de gurias que jogam League of Legends que ela não pode nem dizer, sou uma menina, que os jogadores já querem o Skype, o telefone, perguntam se tem namorado ou não, chama de noob, uma questão bem ruim. Eu acho que é um universo bem abrangente, que as mulheres estão vindo cada vez mais tomar espaço, né? Existe um certo atrito, mas eu acho que isso vai com o tempo se estabilizando, assim, a gente consegue nosso espaço. E o Luneta fica por aqui. Lembrando que esta é uma produção do curso de jornalismo da Unifra. Esperamos que você tenha gostado. Tchau! Tchau!